Olá, mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho Podcast? Eu espero que sim, porque esse assunto vai render. Hoje eu trago ela maravilhosa. Jussi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Prazer imenso te receber aqui. Pra gente falar muito sobre sexo, sobre sexualidade, sobre prazer, sobre se permitir ter prazer, né? Sim. Se apresenta pra essa mulherada, gata. Oi, mulherada. Minhas destemidas, como eu costumo chamar, né? Minhas destemidas. Eu sou Jussiane Alves, sou terapeuta em sexualidade e relacionamentos. Também sou socióloga, sou especialista em gênero e diversidade sexual. E também tenho uma loja maravilhosa chamada Destemida, onde vocês vão encontrar os melhores produtos para o seu prazer. Queremos o endereço logo mais. Deixa eu aproveitar. Aonde essa mulherada que já tá super interessada no nosso assunto te encontra? Hoje eu estou trabalhando no online e faço tanto os atendimentos online como também a questão da loja. Temos o site, o atendimento via Instagram, WhatsApp. Então, nesse momento, ainda estou online. Mas em breve teremos algumas novidades. O endereço é @destemida, com 10. E vocês podem nos encontrar lá e o site www.destemida.com.br. Maravilhosos. Tem um monte de conteúdo lá e é sempre bom, né? É um assunto que eu gosto de falar. Ah, eu sou suspeita. Deixa eu aproveitar. Antes que o assunto fique quente aqui, vamos agradecer meus patrocinadores. Então, Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Hidráulicas Elétricas, Lamia Parma, Diniz Laser, MS Produções Audiovisuais. Vocês são incríveis. E sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Então, muito obrigada. E tenho certeza que as famílias ali em casa que estão nos assistindo também agradecem vocês. Vamos molhar nosso bico por falar nisso? Por favor, vamos ver o que né? que Bocati Denilson aqui mandou para nós hoje. Dom Miguel. Ó. Vamos ver. Ao prazer. Obrigada, Denilson. Muito bom. Esse aqui é muito meu número. Muito bom. A gente se conheceu aleatoriamente, né? Não foi programado, em uma palestra que eu fui ver tua. E achei a forma com que tu aborda o assunto sexo, prazer, feminilidade, de uma elegância, se dá pra dizer assim, mas de uma forma leve, uma forma amorosa, e achei incrível. Então, prazer imenso te receber aqui. Sexo, prazer, um assunto que eu gosto muito de falar, é algo que eu acho que devia ser lei. Todas as mulheres deveriam ter acesso ao prazer, ao alto prazer. Não só sexualmente falando, mas também sexualmente falando. Sim. Então, conta pra gente como que tu te tornou essa especialista, como tu resolveu trabalhar justamente com sexo, sexualidade, prazer. Então, Fábio, a questão de trabalhar com sexualidade, com prazer, foi algo que veio, como eu sempre falo, desde da minha infância, assim, onde a maioria das mulheres, nós não temos essas informações, nós somos muito podadas desde criança, não Fecha falamos, a perna. não, isso, bem isso, né? Fecha a perna, não faz isso, sobe na árvore. não é coisa de menina não pode falar sobre isso. Então eu vim de uma cidade do interior, né? E lá realmente as coisas eram muito veladas, não se podia falar em nada, e eu sempre fui muito curiosa.
Sempre fui muito curiosa. Destemida ela. Sempre fui muito destemida. Muito curiosa e sempre estava buscando e querendo entender as coisas. E não entendia. Parece que quanto mais diz assim, não pode, mais a gente quer, né? E logo nos estudos, assim, eu sempre fui muito curiosa nas história, geografia, estudava bastante isso. E quando eu decidi prestar vestibular, eu escolhi ciências sociais e isso me abriu muito a mente. Nos estudos de Foucault, com a história da sexualidade e tudo mais, eu comecei a me interessar bastante por essas coisas, porém, ainda não era algo que eu pensava, vai ser algo assim, que eu vou levar bem para a vida, logo assim, vou trabalhar com isso. Não, foram passos. Eu me identificava com o trabalho com mulheres, mas eu trabalhava com mulheres quilombolas. As mulheres de quilombo, que na minha cidade tinha remanescentes de quilombo, então eu trabalhava com essas mulheres, mas não com as questões voltadas mesmo assim para o sexo, e sim as questões que envolvem sexualidade, mas bem na questão de gênero mesmo. Com o tempo, comecei a me interessar e, lógico, a gente também vai começando a experimentar um sex shop, vai começando a entender algumas coisas, enfim. E daí eu disse, opa, isso aqui é bom. É aqui que eu vi futuro. E na pandemia, né, que depois que eu vim pra cá e tudo mais, na pandemia, eu lecionava numa faculdade aqui, e as disciplinas foram diminuindo, ficando online. Eu disse, opa, vou ter que encontrar algo. Vou vender lingerie. Vamos botar um sex shop. Só que eu sempre fui muito de estudar. Eu queria entender desde o produto, da composição, até o que aquilo ia trazer para a sua vida. A experiência que aquele produto ia trazer para a sua vida. Então, foi quando eu decidi fazer um curso de sexy coach. Depois veio os das terapias e nunca mais parei. Então, assim, é uma coisa que me encanta, que me envolve e que eu quero, assim, levar para a vida toda. Ver uma mulher que nunca teve um orgasmo, chegar para mim e dizer assim, nossa, Ju, eu consegui ter um orgasmo, aquilo que nós conversamos, aquilo que você trouxe, me ajudou muito. Então, assim, essa é a meta, sabe? É fazer com que as mulheres consigam enxergar que o prazer, claro, ele não está só no sexo, mas ela vai encontrar prazer em vários âmbitos da sua vida, mas mostrar que o sexo é algo muito importante, é um dos pilares. É um dos nossos pilares e não tem como a vida fluir se você também não faz sexo. Sabe que eu digo que sexo é divino, né? Sim. As pessoas vulgarizam o sexo, endemonizam o sexo, mas sexo é divino. Ele é uma conexão para dentro. Você pode se conectar com outras pessoas? Pode. Mas, primeiramente, o sexo é para nós. Sim. Se a gente for analisar, por exemplo, intrauterino, fetos se tocam. Uhum. Porque isso gera prazer. Sim. Esse bebezinho está se tocando por uma conotação sexual. Não, é simplesmente porque é um órgão, tal qual o nariz, o olho, a orelha, que foi feito para prazer. Uhum. Quem trouxe um monte de outras conotações fomos nós, seres humaninhos. Exatamente. Agora, Deus, ou sei lá o nome que cada um dá a quem criou o ser humano, nos deu de presente a homens e mulheres um órgão inteirinho que nos gera prazer. Uhum. Os homens já há muito tempo descobriram esse caminho do prazer, usam e abusam e tá tudo certo. Mas nós mulheres ainda temos muitos tabus. Sim. Ainda nos boicotamos e escondemos e ai meu Deus... Tu tem essa mesma visão? Sim, nós mulheres, como eu falei, historicamente falando, nós fomos podadas do nosso prazer, né? E pensar hoje, como nós temos, você falou agora há pouco na questão de Deus e seja como resolvam falar, mas pensa só que genial você ter um clitóris, que é um órgão que foi feito exclusivamente por prazer, não foi para outra coisa, né? Ele foi feito exclusivamente para o seu prazer.
é um órgão, assim, que tem mais de 10 mil terminações nervosas, que não envelhece. Nós envelhecemos e ele não envelhece. Que você vai, claro, tem as questões de libido, enfim, mas ele vai continuar dando prazer. E as mulheres não conseguirem entender que aquilo é usufruir de tudo isso, né? Usufruir de tudo isso. Então, assim, eu percebo muitas mulheres já vêm mudando muita coisa, mas ainda existe muita resistência. Principalmente no tocante, quando a gente fala assim, no autotoque, no uso do vibrador, a masturbação. Para muitas mulheres, isso é algo muito complicado, porque muitas mulheres se sentem culpadas. Inclusive, não só no toque, onde ela faz o seu autotoque, como até mesmo na questão da cama, com a parceria, sabe? Muitas vezes elas se sentem culpadas por ter desejo de alguma coisa, por quererem estar ali, até em alguma posição, e elas se sentem culpadas. Isso é muito comum chegar nos atendimentos. Porque a gente tem, historicamente, né, ancestralmente, muito sobre a mulher servir para procriação, né? Então, a mulher ter um orgasmo, a mulher estar preocupada se vai estar nessa ou naquela posição, se vai ser bom, se vai ser ruim. Sim. Isso é algo que a gente vem conversando, sei lá, há pouco tempo, né? Mas, historicamente, pouco importava isso, né? Importava se ela engravidar ou não. Quantos filhos ela daria para esse marido, né? Então, ao mesmo tempo que geneticamente, ancestralmente, a gente tem registro de abuso, de, enfim, o sexo não nos trazer prazer. Além disso, a gente tem toda uma cultura ainda religiosa sobre tudo isso, de que o sexo é impuro. Sim. Isso é algo assim que, se você vai fazer uma linha do tempo, né? Você vai fazer uma linha do tempo quando as mulheres na antiguidade, não se tinha parceria fixa, não se tinha. Elas ficavam com outros homens, claro, não um relacionamento aberto, não como chamam hoje, mas tudo isso veio, e isso me chama muita atenção, porque esse cercadinho, como eu chamo, os homens, eles não tinham a noção de que eles podiam procriar. Eles não tinham essa noção, lá quando eles eram nômades ainda. E olhando os animais, eles perceberam isso. Daí eles pensavam, não, se isso aqui acontece, pode acontecer também. E naquele momento, eles começam a surgir a questão da divisão de terras. Começa a surgir a questão da divisão de terras. Aí, a partir desse momento, ele percebe, opa, se essa mulher, ela transa com outros homens, essa terra não é minha. E aí começamos a ter os cercadinhos. Isso é lindo, assim, porque eu sou muito apaixonada por história e a sociologia, enfim. Então, isso me chama muita atenção quando a gente vai pensar nesses fundamentos básicos da sexualidade, né? Você pensar isso. A partir daí, começou. Pronto, aí a mulher ali, ela foi castrada do seu prazer. Porque naquele momento ela ficou para procriação, porque acabava que... Para ocupar aquela terra. Exatamente. E hoje, e daí nós acompanhamos, por exemplo, nossas avós. A minha avó, ela teve 19 gestações. Então, eu fico perguntando assim, esses dias eu estava me questionando. Uma pena que quando eu morava próximo à minha avó, enfim, não tive essa liberdade de conversar com ela para entender, por exemplo, como seria ela entender isso, a questão de se você teve 19 gestações, foi uma atrás da outra, praticamente. E ela, tipo, quando foi que ela teve, se ela teve algum momento de prazer na vida, sexualmente falando? Né? Então, assim, e às vezes as pessoas dizem assim, nossa, não perdia tempo. Não é isso. Pensa só, você não tem... Era cultural? Era cultural. Então, assim, ter vários filhos, várias gestações. E hoje a gente tem essa liberdade, mas quantas mulheres não chegam na hora do atendimento, na hora da terapia, e dizem assim, eu
eu nem gosto de fazer sexo. Às vezes, ela não gosta da forma como faz com a parceria. Às vezes, eles não conversam e ele também não sabe o que ela gosta, se ela gosta de ser tocada daquele jeito. E se ela também não se toca, como é que ela vai saber o que ela gosta? Sabe que antes de eu descer, quando fui me trocar, eu recebi uma mensagem justamente sobre isso. Eu atendi uma mulher semana passada e ela veio justamente com essa queixa, né? Que, enfim, ela transa pra cumprir tabela com o marido, já um casamento de 20 e tantos anos, e que ela não tem prazer. Que o marido, inclusive, trouxe muitos vibradores, géis, enfim, né? Muitas possibilidades para melhorar esse interesse, essa relação, mas que ela não gosta, porque ela se sente obrigada, ou enfim. E aí trabalhamos, né, em terapia, algumas questões, eu disse pra ela, mas quando tu te toca, tu vai ao orgasmo? Tu já teve algum orgasmo na vida? E ela me disse, não. Não, tu não teve orgasmo, não, tu nunca te toca. E ela, não as duas coisas. Eu disse, mas... Então, antes de tu ter prazer com outra pessoa, tu precisa entender o que tu gosta, como tu gosta. Exatamente. E existem mulheres que sentem muito mais prazer na penetração, outras no clitóris. Sim. Enfim, tu só vai descobrir isso testando, Claro. né? Às vezes a pressão, a forma com a qual o teu parceiro tá fazendo, não é aquela. Não. Só que tu só vai descobrir testando, ou tu pode comunicar com ele naquele momento, né? Amor, vamos tentar assim Sim. ou assado. Mas é importante que tu te empodere do teu poder de se dar prazer. Claro. Porque homem não tem nenhum compromisso ou obrigação de fazer uma mulher chegar ao orgasmo. Uhum. O orgasmo é meu. É sobre eu, as minhas emoções, o meu corpo, a minha energia. É uma comunicação interna. Então, eu posso estar dividindo este momento de prazer com outra pessoa, mas ainda assim, este compromisso de mover o meu corpo ou me deixar ser conduzida, ou enfim, é algo que isso precisa estar intimamente treinado comigo mesma, Sim. né? Uhum. Sim, eu sempre falo, não terceirize o seu prazer nem o seu orgasmo, né? Não terceirize, porque assim, nós precisamos ter essa consciência do nosso corpo, essa consciência do que essa conexão, que é um momento de conexão. E sempre eu digo assim, olha, você não precisa começar nessa questão do autotoque, você não precisa começar, se você nunca fez, não vai já chegar e ir direto na região íntima. Você pode começar se permitindo ter o seu momento, tomar um banho, ouvindo uma música que você gosta, Tomando um vinho lá do Bocate. uma velhinha, se olhar no espelho, olha que linda, que gostosa que eu sou, e sentir essa conexão com o seu corpo, que é importante, e que tá tudo bem você se dar prazer. Então, assim, muitas mulheres, elas não... Quando falamos sobre isso, às vezes até em roda de conversa com amigas, enfim, e elas falam, eu não entendo como é que pra você é tão fácil. É tão fácil. Eu digo, não, mas eu já passei por essas fases. É treino? Gente, eu fui educada numa escola de freiras. Eu estudei numa escola de freiras minha vida todinha. Que não podia fazer nada. Deus o livre. Deus o livre. Então, assim, é treino. Porque também eu me permiti ir para esses horizontes. E hoje... muito bem resolvido em relação a isso. Mas, às vezes, o casal, eles acham que o problema é no outro. Eles acham sempre que o problema é no outro. Já aconteceu de vir o marido vir... Não, porque eu acho que ela que não se solta na cama, que ela que isso, que ela que aquilo. Quando vou conversar com a pessoa, claro, tinha problema de autoestima, enfim. Mas, depois de trabalhar daquilo, outra pessoa, sabe? Então, assim, tudo tem como se você se permite, facilita. Então, essa questão do prazer, ela precisa ser praticada, precisa
essa questão da consciência. Eu falo para as mulheres, mas aí como é que eu vou fazer? O que vai vir na minha cabeça? Eu digo, olha, tem várias formas de você alimentar a sua mentalidade erótica. Um filme que não seja pornô. Um filme que não seja pornô. Sensual. Um filme sensual. Um livro. Um podcast que tem vários também que você pode ouvir. Então, assim, existem várias formas que você pode estar alimentando essa mentalidade erótica. Então, isso é muito importante. É pulsão de vida, gente. Sexo é pulsão de vida. Eu sempre falo isso. Eu concordo. Eu acho que é proporcional. Quanto mais tu te permite gozar sexualmente falando, diretamente tu vai estar em gozo com a tua vida. Sim. Uhum. Em todas as áreas. E quanto mais autêntica você for, quanto mais você se aceita como você é, isso é muito... Porque até nisso, até na questão quando a gente fala do prazer de uma forma geral. Quantas de nós, por exemplo, nós já fomos podadas porque você ri alto? Uhum. Ai, essa risada é tão alta. É minha, obrigada. Ai, não sei o quê. Tu notou lindo, tipo, obrigada, é você minha. ama dar aquela gargalhada e quantas mulheres... Ai, fala baixo. E essa roupa? E essa roupa? E essa roupa, sabe? Então, assim, é um conjunto que tem e que você, quando você começa a perceber e tomar essa consciência dessa mulher que você é, que você não deve satisfações para outras pessoas e que você não vai ceder a essas pressões sociais, tudo vai ficando mais fácil. Agora, até chegar nesse nível, aí são passos que não são assim de uma hora para outra. Uma construção, né? É uma construção. É uma construção. E essa questão do prazer também. Eu vejo muitas mulheres dizendo assim, ai meu Deus, mas como é que eu vou comprar um vibrador se eu tenho um filho pequeno, se não sei o quê? Eu digo, tá, mas... Teu filho tem acesso a todas as gavetas da tua casa? Cada dia que passa, as coisas estão mais modernas. E o mercado de bem-estar íntimo também é um mercado que vem ficando muito, muito, muito moderno. Tem vibradores que você nem sabe que é um vibrador. Tem vibradores que você nem sabe que é um vibrador. Tem um pincel de maquiagem. Uhum. Batom. Então, assim, agora eu tô bem ansiosa que vai chegar a Feira Internacional do Mercado Erótico, que tem todos os anos lá em São Paulo. Então, assim, é um festival, assim, maravilhoso, assim, sabe? É o parque de diversões, assim. E você vê de tudo. E vê o tanto de mulheres que trabalham nessa área. O tanto de casais também que trabalham e vão juntos pra feira, assim. E isso ainda sofre muito preconceito, mas é um mercado que vem crescendo e que cada vez mais se modernizando, justamente para que as mulheres, em especial, possam ter essas conexões e também trabalhando muito com a questão do autocuidado. Do autocuidado íntimo, sabe? Trabalhando muito a questão dos hidratantes, justamente para ter essas conexões. Ácido hialurônico. Isso. A questão também de ter um desodorante para virilha, algo bem voltado para as coisas íntimas e também para a questão da idade, quando você também, sempre tudo muito ligado assim com a questão vários tipos de lubrificante, uma coisa também que é muito comum, porque o que acontece? Tem mulher que tem vergonha de usar lubrificante. Tem mulher que tem vergonha de usar lubrificante, por incrível que pareça. Aí prefere fazer com dor, porque muitas vezes não está excitada o suficiente para lubrificar, vai fazer com dor, porque não tem vergonha de usar um lubrificante. Às vezes aquela pessoa chega e até a gente entender que ela quer um lubrificante dá um pouco de trabalho, mas faz parte. E uma coisa também que a gente estava falando agora há pouco nessa questão do fazer, porque o marido quer, enfim, o tesão, ele acaba quando a admiração acaba. Uhum. Então, muitos casais passam por essa questão onde já não se tem mais admiração pela parceria. Então, se você não tem admiração por aquele parceiro, você não vai ficar excitada, você não vai lubrificar e aquilo vai ser sempre ruim. Uhum. Porque vai ser dolorido, você não vai... Às vezes, você acha que tem problema com várias coisas e não é. Uhum. Porque a libido da mulher... Uhum. É algo construído, né? Ao longo do dia, da semana, do mês. Uhum. Então, somos cíclicas, né? Não estamos diariamente
na mesma energia, a gente Sim. passa por altos e baixos durante o nosso ciclo, né? Mas, diferentemente do homem, que é muito mais visual, viu? Sim. O peito, viu a bunda, tananã, Tá tô pronto. Tá pronto. Ou só imaginou que vai ver, já, tananã. A gente precisa muito mais do que um corpo, Uhum. né? Sim. Gente, corpos ajudam, mas nem tudo é só um corpo. A gente é muito mais, a gente faz conexões muito mais profundas, Sim. né? Então, eu me conecto com aquela pessoa porque, além de ter o corpo XYZ que me interessa, me ligou, me ouviu. Eu me interesso por aquela pessoa que não tem o corpo XYZ lá que eu imaginava, mas está presente. Sim. Me ajuda. É um bom pai. Uhum. Contribui com as atividades de dentro de casa. Supre as minhas questões emocionais. Sei lá. A gente faz outras conexões que acabam gerando libido. Acabam estimulando a nossa libido. Aham. O sexo, ele começa no bom dia, né? Sempre sexo começa no bom dia. Quando Se tiver um café pronto em cima maravilhoso. da pia, então, ali na mesa... Então, assim, não adianta querer no final do dia chegar e esperar, por exemplo, que a sua esposa esteja querendo sexo. Se você acordou, não deu nem bom dia, saiu pra trabalhar, não mandou uma mensagem. Toalha molhada em cima da cama, mercado pra fazer. E achar que chegar em casa vai estar tudo certinho. Uhum. Não, isso é um exercício. Você tem que fazer essas conexões. Porque é uma construção. Não adianta você não fazer nada, não ajudar, não fazer por onde ter esse tempo de qualidade entre o casal. E, na hora, achar que vai ser algo muito bom e muito simples. Porque não vai. Não vai. E é isso. Eu vejo ainda homens e mulheres comunicando com o sexo de formas muito diferentes. Sim. As mulheres precisam de uma riqueza de detalhes, de um montão de construção para chegar lá, né? Sim. Seja realmente preliminares, enfim, para chegar até lá, ou seja, um monte de preliminares para ter vontade de fazer alguma coisa. E por mais que os homens até hoje já saibam disso, porque é falado, é comunicado, né? Estamos aqui hoje também comunicando sobre isso. Mas ainda eu acho que eles não conseguem entender exatamente o quanto isso faz diferença. Faz. Quando nós usamos uma lingerie, às vezes tem uma mulher que se preocupa de comprar. Às vezes até algumas eu falo assim, gente, a lingerie, em primeiro lugar, tem que ser pra você se achar linda, se olhar maravilhosa, no espelho, se achar no espelho. Acho que toda mulher tem que colocar uma lingerie bonita pra si. Vai sair, botei uma lingerie linda, maravilhosa, porque, tipo, ninguém tá vendo, mas ela tá sabendo que ela tá ali. Eu sei o que usa embaixo. Plena, eu sei o que tá aqui embaixo. Mas, às vezes, ela foi lá, comprou, tal, preparou tudo aquilo, e o cara nem olha. Nem olha. Aí você fica assim, tá, mas e agora? E agora, sabe? São detalhes. Se eles recebessem a fatura do cartão, eles dariam valor, porque uma lingerie é cara, gente. É caro. Só pra vocês saberem, não é qualquer 10 pila que compra a lingerie que vocês ignoram. Bem isso. Não é mesmo? Não é. E a procura também por artigos de bem-estar íntimo, os produtos, é muito público feminino. Isso que eu ia te perguntar. Como é que tu vem notando essa aceitação dos homens por todo esse mercado? Muitos homens são bem tranquilos em relação a isso, exceto com o vibrador, porque muitos homens não até questionam, mas pra que vai ter um vibrador? Inclusive até algumas mulheres dizem, não, eu não compro vibrador porque eu tenho marido. Então, assim, a gente tem que... Amada, eu não conheço o seu marido e nem quero conhecer, mas eu posso lhe garantir que o vibrador faz, o seu marido não faz. E, inversamente, também é uma verdade. Aquilo que o seu marido faz, o vibrador não faz. Então, é um conjunto, entendeu? Eu ouvi uma explicação outro dia, um meme, é prova em dupla. Não é contra um outro. É uma soma.
Eu falo assim, olha, o que o sugador faz, não tem homem que vai fazer o que o É sugador, sobre isso. o que o sugador faz. E assim, E não é falando mal do homem. É falando muito bem do sugador. muito bom. Mas assim, o que tem acontecido também? Os vibradores para casal também tem aumentado bastante o número, assim, de produção. E também a busca por usar em conjunto. Usar em conjunto, mesmo que seja uma cápsula, mesmo que seja um golfinho, um vibrador, que teoricamente seria ela que vai usar. Mas ali, na hora, fazer aquela brincadeira junto. Seja passando no corpo, depois vai para deixar ela mais excitada, enfim. Só que alguns homens ainda não aceitam bem. Mas, dependendo, como a gente falou agora há pouco, dessa comunicação e tudo mais, ele pode chegar a esse acordo e ele entender que é algo que, como você disse, é a prova em dupla. Vai ser fantástico. Você, amada, que ainda não comprou, não aposte em modelos que lembrem o membro de seu marido, entendeu? Desconstrói. Sim, porque... Vai pro golfinho, vai pro vibrador, pro sugador, vai pra cápsula. E outra, tipo assim, eu sempre falo pras meninas, olha, quando você vai comprar um vibrador, você não precisa chegar e comprar qualquer um, porque tem... esses dias uma conhecida falando assim, olha, eu nunca tinha entrado num sex shop e a primeira coisa que eu vi, eu entrei de cabeça baixa e a primeira coisa que eu vi foram aquelas bolinhas. E eu só peguei assim e saí que não olhei nem pra cara da pessoa, só paguei e fui embora. E me deu alergia. Aí eu falei assim, tá, mas... ela as disse, bolinhas que estouram dentro? Sim, ela disse... Aí eu disse, o que acontece? Você precisa ter uma orientação quando você vai comprar alguma coisa dessas, você precisa ter uma orientação. A questão de usar as bolinhas, uma vez elas eram introduzidas e depois já mudou, você tem que usar só o gelzinho, o olhinho, né, o líquidozinho, só na parte externa e fazer uma massagem sensual e tudo mais. Assim com a forma do vibrador. O vibrador, uma mulher que nunca usou um vibrador, não dá para indicar, por exemplo, logo de cara um sugador do clitóris, porque ela pode ter muita sensibilidade e aquilo não vai ser uma experiência legal. Vai machucar, Então, vai deixar hipersensível. Então eu digo, nunca usou, então você pode tentar um ponto G, você pode tentar um assim, porque tem vários modelos. E tem dos pequenininhos até quem gosta dos maiores. Então, assim, tudo isso vem mudando. E nada destemida, vocês têm essas orientações. Só deixando claro que vocês têm toda essa consultoria. Agora eu me lembrei, tu falando, né, de comprar produtos e tem que ter orientação. Então, pra quem me conhece sabe, eu sou um ser estudado. Eu sei disso. Anos atrás, eu ganhei, sei lá, de uma amiga, sei lá, de aniversário, Dia da Mulher, não me lembro qual foi a data, enfim. Ela trabalha com produtos eróticos e tal, e ela me deu essas bolinhas, né? Mas aí me deu um vibrador, me deu, enfim, várias coisas que tinha. Me deu um kit. É maravilhoso, né? Eu vou usar essas bolinhas, não. E aí, no dia seguinte, fui fazer xixi, aquilo tava um pouco incômodo, e aí falei, gente, mas tem uns pedaços de plástico aqui dentro, como assim? Não era molinho, era... Eu disse, meu Deus, eu disse, não pode ser, eu disse, maluca, tu tá querendo me matar pelos meus orifícios, o que é isso? E ela me responde, amiga, é que essa não era de introduzir, era só pra massagem, amiga. Pois é. Tu não leu a caixinha? Não. Eu não li. Então, assim, o que eu aprendi nesse dia? Leia. Pois é, acontece muito isso. Isso acontece muito porque, assim, inclusive, eu sempre falo, quando a gente se especializa em alguma coisa, não é só o vender, é proporcionar essa experiência. Então, assim, acontece muito de o produto ser vendido da forma errada, ou a pessoa vai lá, acontece muito assim, por exemplo, eu recebi várias propostas já de pessoas que têm salão, pedir, colocar lá no cestinho do salão, e eu sempre recuso. Por quê? Porque eu sei que a pessoa que está ali no salão, ela vai estar preocupada ali com o nicho dela de fazer, e aquilo ali vai ser um plus que ela vai ter
para vender ali o que ela vai ganhar com aquilo, vai lucrar com aquilo. Não vai ter essa preocupação de dizer, por exemplo, um homem que ele chega lá mais rápido, ele não pode usar um lubrificante ou um gel que aquece, porque vai ser mais rápido ainda. Que aí ela não valeu o produto comprado. Ela não vai se tocar para esses detalhes. A bolinha, ela não é para introduzir, ela vai ser para massagem. Ela vai ser para massagem. Então, esses pontos precisam ser explicados. E quem se dedica a entender, como no meu caso, que eu faço isso, eu trabalho com isso, me dedico a isso, então é muito mais fácil para você ter uma experiência bem melhor. Pode acontecer porque são sensações. Assim como o tal o excitantes que tem jambu, né? Os excitantes, a maioria deles tem o abençoado do jambu, coisa bem boa. Só que se você passa usa um excitante que tem jambu, uma quantidade muito grande, vai ficar muito quente. Então e aí já não foi confortável. Não. Então é sensação. Sempre explicar. Vai devagarzinho, vai passando aos pouquinhos e vendo como você percebe o seu corpo. Porque a experiência que eu tenho não é a experiência que a Fábio tem. Então, essas coisinhas assim, elas precisam ter para que você tenha uma experiência legal com o produto de bem-estar íntimo. Aí, não, esses produtos me causaram alergia, não sei o que, não sei o que. Depende de como você usou. Não, eu ainda nesse dia tive sorte, não deu alergia, enfim, que poderia, né? Não era um produto para introduzir, eu introduzi. Rimos, eu virei piada, né? Porque ela disse, amiga, tu usa e consome muito. Eu jurei que tu sabia isso, né? Ela disse, falha minha, sim. Mas ela disse, não imaginei que tu... Mas acho que todo mundo já foi vítima das bolinhas. Fosse fazer dessas. Eu disse, então, fiz, mas dos as males bolinhas, o menor. todo mundo já foi vítima das bolinhas. Logo que eu comecei a usar também, ainda mais nova, eu passei uns quantos dias fazendo xixi azul. Justamente porque o que a gente via era que eram para ser introduzidas. Então, não é assim. Depois, com o tempo, você vai aprendendo. Então, as bolinhas, geralmente, muitas vítimas de bolinhas. Mas eu vejo ainda as mulheres se permitindo pouco. Ainda muitos tabus, ainda muito medo. Ai, mas e se souberem? Meu Deus, mas Deus o livre. E se... Gente, e se nada? Tá comprando droga, tá roubando. Nos eventos, por exemplo... Tô fazendo os eventos, enfim. Então, a venda de produtos acontece bastante, né? Lá, na hora que você tá falando, todo mundo... eu quero chegar em casa, eu quero fazer. Acontece a venda de produtos, mas muitas não compram. Elas não compram lá. Elas chamam depois. Pegam um cartão, chamam depois. E para adquirir seu produto. Mas ainda elas se permitem pouco. Inclusive, na hora do próprio evento, assim, você vê as caras. Eu começo a ficar falando lá e tal. E vou observando, né? Como é que vão ficando as caras, enfim. E às vezes elas riam. Então, meu Deus, acontece comigo. Como às vezes eu digo assim, quando você for ter o seu momento com o vibrador e tal. Aí... Não vá pensar assim, meu Deus, eu não descongelei o frango. Eu não preparei, a roupa. Eu não tirei a roupa do varal. E elas começam a dizer, tipo assim, eu faço isso, sabe? Então, elas se permitem pouco ainda. Tanto que quando é pra ter eventos assim, dificilmente você consegue puxar um público. Se você coloca assim, um exemplo, sexo sem tabu, um título assim, alguma coisa. Tem que puxar muito para a área que, claro, aborda toda a área, né, do autoconhecimento e tal, mas assim, ainda tem muito receio, sabe? Outra coisa que elas têm receio é quando eu digo assim, vamos fazer uma consultoria, porque daí eu também tenho a mentoria, a consultoria, então assim, elas ficam, meu Deus, o que é que me espera? O que é que me espera, sabe? Aí depois que começa a entender... Eu imaginei a cena. Dizendo, meu Deus, vai chegar essa louca, vestida de feiticeira tiazinha, fazendo splash, que vai querer que eu faça igual. E assim, quando elas saem tão leves, são tantas histórias assim que
E quando a gente começa a trabalhar com ferramentas e meditação também, tudo eu uso bastante coisa também, assim, nos atendimentos, né? A parte de meditação, tudo. É muito, muito transformador, sabe? Quando elas se permitem e se entregam. Então, é uma mudança, mas ainda está longe, assim, de que a gente tem esse número de mulheres que levem e deem valor, assim, o quanto o meu prazer é importante. Eu estava contando antes, né? Então, dessa mulher que eu atendi semana passada, hoje, ela me mandou uma mensagem, porque eu dei um tema de casa, né? Sempre. Olha aqui, sempre. O tema de casa é dê teus pulos e se faça gozar. Se tu vai fazer com a mão, se vai usar os vibrador, se tu vai chamar o marido e vai insistir até que tu chegue lá, não sei. Né? É teu tema de casa, encontrar uma forma de tu te tocar e ter prazer. Preferencialmente só você com você mesma, né? E agora ela mandou uma mensagem, ela disse... Mulher, eu não sabia que isso era possível. E eu disse, maravilhosa sobre isso, parabéns. Adoro. Seja bem-vinda ao mundo maravilhoso do gozo. Daqui pra frente, só pra frente. Exatamente, porque é muito fantástico. Eu sempre digo assim, se eu perguntar assim, você já teve um orgasmo e você disser que não sabe, é porque não teve. Não teve. É porque não teve. Porque nós sabemos, embora algum mude um pouquinho, sabemos. Sabemos. Então, assim, teve uma mulher que eu atendi que ela já tinha mais de 50 anos. E ela nunca tinha tido um orgasmo. E ela veio de relacionamento abusivo e várias coisas, enfim. Mas ela se permitiu, né? E foi com a mentoria e tudo mais. E ela adorou, assim, e até os vibradores, ela começou a comprar vários vibradores, assim, comprar vários vibradores, assim, e ficou muito feliz e realizada com isso, sabe? Então, assim, é importante saber que você está colaborando na vida dessas mulheres, é importante saber que tem essa parte que foi tão tirada de nós, né? Que pensa-se hoje, com a liberdade que nós temos da rede social, tudo, as meninas de hoje, elas vão ter, sim, suas crenças, seus tabus ainda, mas vão ser um pouco menos que nós. Depende também da forma como elas... Guria, eu vou te dizer, eu tenho um pensamento, é um pensamento meu, que pode ser que tu discorde, que não seja uma realidade. Eu acho que a gente passou um pouco do ponto. A gente vem de gerações onde prazer não era um foco, uma possibilidade. A gente veio para uma geração dizendo, opa, não, mas só um pouquinho, eu não quero só parir. Também quero me divertir aqui, né? Mas eu acho que a gente pulou além e perdeu essa essência do sexo ser divino. Concordo, porque como a gente começou ali a falar dessa questão do que é o seu corpo, é o seu templo, literalmente vai entrar em você. E isso é algo que é só seu. É algo que é só seu. Então, realmente, a questão do sexo, por mais que a gente fale, enfim, como ali, tem uma forma leve de falar, enfim, mas outras pessoas podem banalizar. E a forma como em muitos lugares, quando a gente fala da internet, mas também sabendo o que você vai ver ou o que não. Uma coisa que eu cuido muito com isso é quando eu vejo pessoas que trabalham com a sexualidade ensinando ali 300 mil formas de sentada, 300 mil formas de como que você só vai ter prazer se você for fazer daquela forma. E às vezes... Todo aquele manual. E às vezes que a mulher não consegue fazer e ela se frustra. E ela vai achar que é daquela forma. Gente, eu tenho que ter que a academia é muito em dia pra conseguir fazer a sentada do periscópio. Meu Deus, eu fui tentar ver, eu vi o do helicóptero, não sei o que. Eu disse, gente, como é que vai fazer isso? Aí, essa questão de ser algo divino, algo que seja uma conexão com o corpo, porque a gente sabe, esses dias eu escutei de um homem falando assim, ele falava assim, porque quer queira ou não,
Eu achei muito bonitinho, nesse sentido, assim, deles, quer queira ou não, Ju, é uma questão de muito afeto. É uma conexão. É uma conexão, sabe? É uma questão de muito afeto. Então, assim, muitas pessoas perdem isso. E muitas mulheres também. Acabam que, às vezes, até para agradar, para acompanhar, perdem esse ser seu. Isso, eu acho que virou uma performance. Entendeu? Então, eu não tô dizendo que a gente tem que bancar a virgem aqui. Não somos tá e não longe. queremos ser. E não queremos ser. Deus o livre. Mas não pode ser um show, um espetáculo, porque é pra mim. É pra nós, sei lá, né? Toda a questão do nosso útero, todas essas coisas que envolvem o feminino, né? Que envolvem o feminino. Isso. Então, o que eu sinto é que talvez essa nova geração de mulheres banalizou algo que outras mulheres vêm há muito tempo construindo. Né? Não são todas, a gente não tá aqui generalizando, mas é um sentimento que eu tenho, né? Então, eu vejo cada vez mais mulheres da mídia banalizando de uma forma que eu não concordo. Eu não acho que a gente tem que ter um único parceiro na vida, eu não acho que tem que ser só casada ou que tem que ser só papai e mamãe, né, com o terço na mão. Não é sobre isso. Mas eu acho que tem que ser um momento de entrega de você com você mesma, né? E aí, segundamente, tu vai te entregar para quem está dividindo aquele momento contigo. Mas não tem como tu ter essa relação de entrega contigo, se na segunda tu tem um parceiro, na terça outro, na quarta outro, na quinta outro, na sexta outro, entende? Então, não é sobre números, sobre qualidade. É sobre qualidade, não é sobre quantidade, né? É sobre qualidade. E aí eu vejo agora uma geração muito nisso, assim, pra eu provar que eu sou mulher, eu posso sentar em quantos eu quiser. Pode. Se tá tudo bem pra você, pode. Agora vai ver até quando. Mas o quanto isso tá tudo bem internamente? Porque a gente assim, não vem lutando para não ser objeto até então? Algumas teorias, muitas pessoas acham que muitas vezes você trabalha com a sexualidade, enfim, e isso é uma coisa que você sofre muito preconceito também. Sofre muito preconceito porque muita gente banaliza. E, por exemplo, a questão de todo homem, muitos homens que se aproximam de você acham que você tá pra qualquer coisa, pra tudo, sabe? Então, isso é algo que é complicado. E nessa questão que nós construímos toda uma história, você pode ter os parceiros que você quiser, mas e você com você mesma? E você e a responsabilidade emocional? Que já que tem tanto afeto, tem toda a questão emocional, toda a conexão, como é que fica você com você energética, porque não tem como fugir da questão energética. Uma relação sexual é muita energia trocada. Tudo é energia. Tudo o telefone é energia, o vinho é energia, o copo é energia. E quando você sexo é um boom energético. Sim. Então, assim, quando você pensa nisso, e você consigo mesma? Como é que isso vai ficar depois? Né? Então, assim, não é julgamento, não é... Cada pessoa sabe de si. Mas compartilho dessa tua opinião, vejo também como algo de muita conexão, algo que precisa ser também pensado. E, guria, eu tenho conversado muito com homens. E eu sinto eles muito carentes. Você estava dizendo de um cliente teu, né? As mulheres estão assumindo um papel que os homens não estão sabendo lidar. Né? Então, eles querem alguém que cuide deles, alguém que acolha eles, que escute eles. E as mulheres, hoje em dia, elas querem alguém para aquele momento. Né? De forma geral, assim, em aplicativos. Sim. A busca das mulheres é um bom momento. É uma boa experiência.
seja jantando, seja transando, seja, enfim, né? Eu busco um bom momento com alguém aqui. Os homens, pelo contrário, embora boa parte se faça lá de escroto e que tá dizendo, eu quero fazer acontecer, vou te virar em 825. Fazer o helicóptero? Não vão, tá? Não vão. Vou contar, não vai. Mas, eles estão buscando carinho. Eles estão buscando acolhimento. E aí dá uma desencontrada. Sim. Porque eles estão ficando muito decepcionados com as mulheres. Então, minhas amigas dão risada, né? Que eu digo que eu estou nos aplicativos. Transar, a gente não transa muito. Mas, em compensação, cliente, a gente tá fazendo, que é uma coisa de louco. Terapeutas, vai pros aplicativos, vocês vão converter, eu tenho certeza. Então, eles querem ser ouvidos. Eles querem ser cuidados, eles querem ser elogiados. E isso até pouco tempo atrás era o papel nosso. A gente estava nesse papel, né? Ai, será que ele vai falar? Será que ele vai olhar? Só que talvez a gente tenha apanhado tanto que a gente diz, não, chega. Agora eu já sei de mim, eu me empoderei aqui, eu sei que eu sou maravilhosa, eu sou gostosa. Se tu falar, falou. Se não falar, também, tudo bem. Faça o teu papel aqui nesse momento e tá tudo certo. E eles estão se magoando. Eu tô achando esse movimento bonitinho. E o Matheus dá risada, né? Tu não tá na tua geração, Matheus, é outra geração. Mas vejo essa mudança comportamental, né? Então, essas mulheres ali de 35 a 45 anos estão numa condição financeira boa, não dependem de um homem pra nada. Emocionalmente, elas deram conta de estarem bem também. Elas precisam o quê? Aquilo que o vibrador não faz, né? Puxar uma cadeira, abrir a porta do carro, um galanteio ali para aquele momento. E é isso. Boa parte não quer um relacionamento, não busca um segundo casamento, um namorado, enfim. Querem bons parceiros. Sim. Pra viajar, pra ir no cinema, pra um jantar, enfim. E os homens não estão sabendo lidar com isso. Tu já teve essa percepção? Já. Eles não sabem lidar com isso. E cada vez mais fica difícil. Porque daí depois, algumas delas começam a reclamar também que não encontram. Mas nós temos que pensar até onde isso tá, essas energias estão, energia masculina e feminina, até onde isso tá bagunçado ainda. Tá bem bagunçado. Porque, de certa forma, houve uma inversão energética, né? De busca das mulheres que estão com um masculino ativado, de tipo, eu me provenho, eu me governo. E os homens dizendo, se ela já se provém, o que eu vou fazer? Mas eu queria que ela me cuidasse, mas ela não quer me cuidar. E uma coisa que também eu venho percebendo é sobre a questão do medo do afeto. Que muitas vezes o medo do afeto, a questão do como é o nomezinho, emocionado, que dizem, o emocionado. Que às vezes saem, transam, mas não vou ficar abraçado, porque daí vai achar que eu sou emocionado. Não vou dormir de conchinha, Deus o livre. Não vou dormir de conchinha, Deus o livre. Porque não pode ter demonstração de afeto. No dia seguinte eu não ligo. Não. 3 dias depois. É assim, tem que ser um negocinho. Faça isso, outra coisa que tem crescido bastante na internet é tipo, faça isso pra ter ele em tantos passos. Faça isso. Isso, mande a mensagem, sei o quê. Mande essa mensagem. Gente. Gente, não é assim que se relaciona com pessoas. Não é assim. Não é assim, sabe? Então, isso eu tenho notado muito, essa questão do medo do afeto. De quebrar a cara, né? De sofrer. Não, porque eu já passei por isso. E não sei. Mas quem nunca? Se você ainda não passou, vai passar. Se já passou, é provável que vai passar de novo. Então, assim, porque que você passou um momento intenso, você trocou energia, aquela pessoa te viu nua, aquela pessoa... Literalmente nua, aquela pessoa... E daí depois não pode abraçar, não pode... Se vai passar noite, não pode dormir de conchinha. Não, porque, nossa, e vai pensar que eu sou emocionada. E aí eu vejo, realmente, assim, muitas pessoas, amigas minhas, clientes minhas, né?
que todo esse empoderamento gera um afastamento dos homens, né? E ao mesmo tempo, os homens estão perdidos. Tipo, mas onde é que eu vou agora? Que papel que eu ocupo? O que eu tenho que fazer? E aí ao mesmo tempo agora veio a moda dos homens mais afeminados, que aí também às vezes não fecha com essa mulher que se empoderou. Eu acho que estamos em um momento de muitas inversões energéticas. E aí tá complicado. Tá complicado as pessoas se relacionarem, seja por medo, seja por tabus, seja por traumas ou por inversões energéticas aí. Acho que tá difícil. Vejo um mercado caótico, um mercado maravilhoso para terapeutas terapiarem. Então, eu também acho. As coisas que chegam, assim, é algo bem de se pensar, entender as questões dos próprios casais também. E a geração mais nova também, esses dias eu estava lendo uma pesquisa onde os jovens têm transado menos, porque eles estão buscando outras coisas. Tipo o quê? O que pode substituir o sexo, gente? Pois é. Isso aí é que é complicado, mas eles estão numa geração onde eles estão envolvidos com, por exemplo, muitos meninos passam da adolescência e ficam mais tempo jogando ou saindo em grupos ou fazendo cosplay, por exemplo, e estão cada vez mais se relacionando e transando menos. Ai, que dó dessa geração. Eu também acho. Antônio Frião, a gente vai conversar mais sobre isso. Não é agora, a gente tem um tempo ainda, mas menos controle em sua mão, mais prazer, pelo amor de Deus. Porque, assim, é algo que é natural, é algo que é divino, é fisiológico. Então, assim, instruir, quando você vai ser instruído, enfim, da forma que tem que ser, né? Tudo pode ser mais fácil, tudo pode ser bem desenvolvido, bem melhor, sem receita, mas de uma forma que você... Pensa, se tu na infância tivesse tido uma mãe com a tua consciência, com a tua sabedoria hoje, que tivesse te orientado, quanto mais fácil teria sido todo o teu desenvolvimento de prazer na tua vida. E a gente pensa... E ela também não tinha tanto suporte. Isso? Ela não tinha tanto suporte que veio que ela veio. Era uma das 19. Era uma das 19, né? Então, assim, isso seria bem mais fácil ter quando se tem uma orientação, o quão mais fácil isso seria, né? Porque, por exemplo, nós sabemos ali, a criança, ela vai despertar. Em algum momento ela vai despertar. Só que ao invés de, se ela chega a perguntar, você cortar ou responder com outra coisa que não tem nada a ver, você tem que responder de uma forma que vá ensinando a essa criança. Sim. Eu gosto sempre de comunicar com o Antônio, fazendo perguntas para ele, né? Sim. Então ele me pergunta, outro dia, ele achou, me ajudando a guardar as coisas do mercado, minha caixinha de OAB, né? Aí já sabe ler. Aí ele fácil de colocar, alguma coisa assim. E ele, o que é isso? Aí eu disse, o que tu acha que é? Né? Aí ele me disse, eu acho que parece bala, mas é estranho. E a gente foi construindo, né? Aí, enfim, fui contando pra ele. Tu já me viu trocando absorvente, que fica preso na calcinha, que a mamãe já te explicou, que uma vez por mês, né? O corpo da mulher se organiza todo para receber um bebê. Então, o corpo da mulher faz uma caminha gostosa, fofinha. E se esse bebê não chega, o corpo elimina essa cama, né? Já me viu trocando absorvente? Ele, sim, achei um nojo. Eu disse, tá ótimo. Então, esse aqui é um absorvente
interno. Mas vai lá dentro da tua barriga? Não tanto. Mas sim. Isso é bem estranho, porque aqui diz que é fácil de botar. Eu disse, mas é fácil. Pronto, e... Aí ele disse, dói? Não. Ah, então tá. Então tá. E ficou por isso. Deu. Eu pensei que ele ia me dizer, deixa eu ver quando for botar alguma coisa. Por enquanto não veio essa... Então, é muito mais simples, né? Responder, fez uma pergunta e ali desenrolou um diálogo e ele saiu satisfeito ali. Naquele momento foi o suficiente para ele entender o que era. Agora, quando você... Não tem pra que saber disso. Você é muito nova pra saber disso. Enfim, tal. Aí tu vai criando uma curiosidade. Sim. Um temor. Sim, a minha vida inteira... Mas eu quero saber mais sobre isso. A minha vida inteira, assim, foi... A questão do sexo era algo mesmo ruim, assim. Era algo muito ruim, que aí ainda entram com as crenças, né, religiosas e tudo mais. E que é pecado, e que isso, que aquilo, e que tem que ser uma pessoa só, e com quem casa, e foi toda uma... Eu lembro que a minha mãe me dizia, porque a mulher, quando ela perde a virgindade, todo mundo sabe. Porque as ancas ficam largas, todo mundo sabe. E eu dizendo, gente, quando eu for fazer, meu Deus, vai ficar escancarado. Eu pensei isso também, eu ficava pensando isso também, porque tinha essa cultura aí de que tinha toda essa mudança no corpo, e eu ficava pensando, mas será que quando eu fizer, vão saber isso? Ai, eu era bem magra, e agora? Eu era bem magrinha mesmo, né? Como é que vão? Já tinha vergonha quando começou o peito, enfim, já tinha vergonha, assim, meio que de andar. E eu pensei, meu Deus, mas será que vão ficar sabendo? Será que... Então, são mudanças que as gerações vão trazendo mais liberdade, mais acolhimento, mais... Minha avó dizia, é uma perdida. Essa daí é uma perdida. Quando ela via as moças passando? As que sabia, né? Porque cidade pequena, todo mundo sabe as coisas, né? Aí dizia assim, aí é uma perdida. E eu ficava pensando, tá, mas... Se perdeu aonde? Mas se perdeu aonde? O que aconteceu? O que aconteceu com essa moça, gente? O que aconteceu com essa moça que tá perdida? Então, assim, ver que coisas assim que, meu Deus, essa daí faz de tudo. Só que daí o tudo era com anal também, né? Então, o tudo era... Então... Nossa, mas o Jornal da Tua Cidade era bom. Não, todo mundo, assim, porque era cidade bem pequena, assim, e as notícias correm, né? Então, eu sempre digo assim, que lá todo mundo é de alguém, porque, por exemplo, aqui, todo mundo me conhece, Luciane Alves, enfim. Lá eu sou filha de Paulo de Dona Zefinha, ou seja, do meu pai, que é filho da minha avó. Então, assim, sempre tem alguém, você acaba nunca sendo você. Entendi. Acaba nunca sendo você, sabe? Então, assim, isso foi algo que foi muito complicado, assim. Esse que de as pessoas darem conta e gerar todas essas coisas, assim. Hoje, por exemplo, eu ainda passo algumas situações onde eu vejo várias pessoas criticarem a questão do trabalho. Como que você foi para a universidade e se formou e tal, e hoje trabalha porque eles encaram, muita gente encara que vender um produto de sex shop é algo que fosse... É o subemprego? Ou que fosse algo muito na linhagem do feio, da putaria. Tudo deu errado e aí eu acabei vendendo... A putaria. A putaria. Então, assim, como é que vai trabalhar com essas coisas, sabe? Não entendendo a importância desse trabalho. Olha, minhas gavetas, eles são cheios dessas coisas. A importância dessas coisas. E é uma delícia. E eu sou muito feliz. Não, eu sou muito grata. Profissionais que não só vendem, mas incentivam, ensinam. Porque acho que quanto mais pessoas, quanto mais mulheres
descobrirem o caminho reto e direto pro prazer, o nosso mundo vai ficar muito melhor. Exatamente, que estudam, que entendem ali toda, por exemplo, tem mulheres que não conhecem a sua própria vulva, né? Que, como ali do OB, por exemplo, achar que o OB vai segurar xixi. Ah, não, gente. Não. Então, assim, tem... A gente tem mais do que um buraco. Então, infelizmente, ainda tem mulheres que não sabem a diferença entre vulva e vagina. Então, é algo que precisa ser falado. A gente critica os homens dizendo que eles não sabem onde fica o clitóris, mas acredite, tem muitas mulheres que também não sabem. Também não sabem. Tem mulheres que não sabem também. Então, assim, é algo que... É uma educação, como a gente falou, era pra ser lei. Sim, era pra ser lei. Uma coisa que faz tempo que eu venho querendo era conseguir projetos, conseguir a questão de projetos para a questão da orientação sexual, da educação e orientação sexual na escola. Mas é muito difícil. É muito difícil isso, entrar na escola, sem ser da forma simples ali, como que é ensinado só para a questão de prevenção de doenças, enfim. Claro que você não ia chegar e só falar sobre dessa forma, como nós falamos aqui, mas, por exemplo, como sua educadora, enfim, então trazer esse link para que pudesse levar na escola. Mas eu acho complicado. É um processo muito difícil. Porque tu vai encontrar ali muitas famílias com crenças muito, muito distintas, sendo elas religiosas ou conscienciais. Outras coisas, né? Porque, por exemplo, é difícil falar também em prazer, em um primeiro momento, em prazer na questão sexual, para uma menina que sofreu abuso a vida toda. Então, são coisas que... E talvez você não tenha essa informação na hora que você tá falando. A gente não tem. Não tem. Isso aí você só vai saber depois. Isso aí você só vai saber depois. Então, acho complicado que isso seja introduzido. Né? A gente entra... São pensamentos que nós sabemos que tipo, a vontade existe, mas sabemos também todas as coisas que barram isso. Sim, até porque eu ficaria tranquila se tu fosse lá ensinar sobre isso pro meu filho. Mas talvez eu não ficaria tranquila sendo uma outra profissional que vai ter uma forma diferente de linguagem ou de entender as coisas do que eu entendo. Então, acho difícil isso ser introduzido nas escolas porque tem muitas variantes. Tu vai entrar numa escola pública, numa escola particular, numa escola particular religiosa. E aí tem chão, ainda precisa estar muito à frente, assim, para poder que aconteça algo, no mínimo. Eu lembro de alguns, na escola, quando a gente ia ver um filme, alguma coisa assim, várias tinham que ser analisado, como hoje, né? Livros, filmes. Então, é algo assim que a gente tem vontade, mas sabemos como é difícil. Sim, ainda acho mais fácil a gente em casa se encarregar de ir trazendo as informações conforme as crianças estão prontas para receber. Sim, né? Conforme as crianças vão perguntando, a gente vai respondendo aquelas dúvidas. O adolescente, se você não tem, e se você não se acha naquele momento assim, aí você busca um profissional. Aí você busca um profissional. Aonde a pessoa te acha para buscar esse profissional maravilhoso? Você me acha, como eu falei, nas redes sociais, @destemida. Ali nós temos os links que levam para os canais para terapia e também para os canais de mentoria e o site também, caso queira adquirir produtos. Então, galera, vocês já entenderam, né? O assunto aqui é prazer. Prazer com você mesmo, prazer por você, para você. Para de transar por obrigação. Para de usar o sexo como moeda de troca no seu relacionamento. Entenda que ter prazer é algo benéfico para você. Então, quer punir o maridão? Pune mandando ele lavar a louça. Mas não ficando sem transar, pelo amor de Deus. Isso aí é algo bom para vocês dois. Isso estrutura as bases desse casamento, dessa relação, dessa família. Então, transe, mas transe para agradar você mesma e não o outro. Por favor. Exatamente. Eu falo assim, sejam destemidas, conheçam seu corpo, entendam que o prazer é algo que está no sexo e para além do sexo, né? Então, é isso.
eu desejo que todas as mulheres permitam-se Eu sentir também. prazer. Goze mais, reclame menos, seja mais próspera. Amém. Agradecendo aqui novamente, então, Ótica Veneza. Para você que quer apimentar a relação, bota uma fantasia, bota um óculos, chama o maridão, sempre bom. Bocate, você quer apimentar a relação? Passa no Bocate, compra um vinho. Tem variados vinhos, taças. Manda, bonitão, você tá nos escutando ali, ó. Manda fazer uma taça personalizada para você e sua patroa. Ela vai amar, eu tenho certeza. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Pra garantir que o sexo vai ser bom, instalações hidráulicas e elétricas em dia, hein, gente? Isso dá um problema. Meu Deus do céu. Lá minha Parma, então, passou lá no Bocate, pegou o vinho. Lá minha Parma garante o quê? O seu jantar delicioso. Você não vai precisar se preocupar em cozinhar. Vai ser só o foco na sua patroa. Diniz Laser, antes disso, garanta, dê um presente lá pra sua mulher e pra você também. Depilação em dia, gordurinha localizada aqui, ó, seca. Tem um monte de possibilidades de autocuidado ali na Diniz Laser, super indico. E MS Produções Audiovisuais, eu acho que esse momento não deve ser filmado. Mas o seu casamento, aniversário das crianças, chama Matheus, eu tenho certeza que vai ser um belo registro. Gata, te agradeço imensamente pelo teu tempo, pela simpatia, por todo o conhecimento. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui contigo. É um prazer estar aqui, a gente ter se conhecido e hoje ter essa oportunidade de estar nesse papo gostoso. Então, fico muito feliz e espero que a gente possa se encontrar em muitos eventos, em muitos bate-papos. Iremos. Para vocês que estão nos assistindo, quinta-feira, 20 horas, tem episódio novo nesse canal, aqui no YouTube. Já te inscreveu? Ainda não? Então, te inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, liga sininho, manda pra amiga. Sabe aquela amiga que tá querendo ser destemida? Compartilha com ela. Aquela amiga que tá querendo gozar pra vida, manda pra ela. Aquela amiga que reclamou, que saiu com o boy, que o boy não fez o que deveria, manda pra ela, porque ela vai entender que esse poder de gozar é dela mesma, sobre ela mesma. A gente segue daqui. Um beijo, até quinta.